Meus irmãos, nesta noite daremos início a mais um livro, né? E nessa ocasião nós estaremos estudando Epístolas Paulinas 2. Bem verdade que o corpo paulino, quando nós falamos de tudo que Paulo escreveu, é muito extenso. Nós estamos falando aí de cerca de 13 epístolas. E geralmente os cursos de teologia dividem essas 13 epístolas em 3 etapas. Então, Paulinas 1, Paulinas 2 e Paulinas 3. E neste volume, ou nesse livro, onde estudaremos aqui o segundo volume, nós estudaremos as epístolas aos Efésios, a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Tá? Lembrando que o nosso curso é um curso básico, então nós não temos nem como aprofundar muito o assunto, porém, dentro do possível, nós pegaremos pontos principais, ou aquilo que nós podemos chamar de a tônica de cada epístola, tentaremos discutir, tá bom? E na lição de hoje, a lição número 1 e 2, nós estudaremos a epístola aos Efésios, essa epístola tão rica, tão cheia de detalhes e que é muito proveitosa para o nosso ensino, tá? Antes de nós entrarmos ou estudarmos a epístola, vamos entender um pouquinho o contexto da cidade, a fim de ficar um pouco mais fácil nós compreendermos algumas coisas que Paulo ele está falando. Então, quando nós falamos da cidade de Éfeso, nós estamos falando da principal cidade da Ásia. Nessa cidade ficava havia ali 2 pontos turísticos e, por assim dizer, históricos, que faziam a diferença, né, dentro dessa cidade. Quando nós falamos de Éfeso, nós precisamos entender, primeiro, que nós estamos falando de um dos pontos principais da religiosidade dentro de uma província romana, ali ainda no 1º século. Tá? Cidade de Éfeso, ela era conhecida pela sua rota, que, podemos dizer assim, ligava tanto a parte oriental como ocidental, sendo responsável pelo desenvolvimento daquela região. E quando nós falamos da sua parte religiosa, nós lembramos logo do templo que havia naquela cidade e que, conforme o nosso livro-texto, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo era dedicado à deusa mãe, por assim dizer, que para os gregos era conhecido como Artemis e para os romanos era conhecida como Diana. Segundo historiadores, era um belo templo e não se adorava apenas naquele templo a essa divindade. É interessante que quando nós lemos em Apocalipse 2, principalmente ali a parte que diz respeito à igreja de Éfeso, nós notamos que ali naquele templo também se adorava a deusa Roma e se adorava também ao próprio imperador. Assim sendo, nós estamos falando de uma cidade cujo a idolatria era muito grande e marcante, tá bom? Então, essa era Éfeso.
Éfeso também era conhecida no mundo da sua, no mundo de então, naquele mundo bíblico, por assim dizer, por suas artes mágicas e pelas práticas supersticiosas que havia ali. Não nos esqueçamos que foi nessa cidade que aconteceu vamos dizer, por assim dizer, uma das confusões mais marcantes do livro de Atos, que é quando Paulo e Silas eles pregam o evangelho, ali o Senhor faz uma grande obra e eles são acusados de tirar o lucro de muitos que viviam dessas práticas mágicas ou desse misticismo, tá bom? Então, essa era Éfeso. Só que note que Éfeso também era conhecida pela sua colônia judaica. Havia ali, conforme Atos 18, 19, uma grande colônia. Tanto que quando Paulo chega a Éfeso, ali por assim dizer, na sua primeira viagem, ele deixa os irmãos e vai na sinagoga discutir as escrituras com os judeus que ali havia. Tá bom? O templo de Diana, ou de Artemis para os gregos, era um templo que falava muito das práticas religiosas daquela cidade. E quando nós falamos dos rituais do culto a Diana, nós estamos falando de práticas que envolviam a prostituição, isso porque ela era considerada a deusa da fertilidade. Então, note que tudo gira em torno do misticismo, da idolatria que havia naquela cidade. Também, na cidade de Éfeso, havia um teatro, que, segundo alguns arqueólogos falam, tinha uma capacidade para mais de 24 mil pessoas, espectadores. Então, veja que Éfeso não era qualquer cidade. Ela era uma cidade que tinha uma boa religião, uma cidade comercialmente importante e uma cidade que culturalmente, porque tinha ali um grande teatro também importante. Então, esse é o contexto da epístola aos Efésios, tá bom? Vamos agora entender a epístola em si, entender a estrutura. E para entender a estrutura, nós vamos nos valer aqui de 6 perguntas. E quando nós analisamos do ponto de vista material a epístola aos Efésios, nós estamos falando de uma epístola até que pequena. São 6 capítulos, cerca de 155 versículos. Então, não é uma epístola tão grande, porém o seu conteúdo é essencial e muito denso, por assim dizer, tá? Paulo, ele esteve em Éfeso em sua segunda viagem missionária apenas de passagem, isso provavelmente entre 49 e 51 depois de Cristo, vindo de Coríntio, onde ele trouxe consigo um casal, e é o que nós lemos, que Paulo, chegando nessa cidade, ele deixa aquele casal e vai ali na sinagoga discutir a respeito das Escrituras. Na sua terceira viagem, que está registrado entre o capítulo 19 e 21 de Atos, nós vemos que Paulo fica por 3 anos ali na cidade. E aí é desenvolvido ou nasce uma igreja, por assim dizer, Então, note que tudo tem um tempo. Paulo, na sua segunda passagem, por assim dizer, mesmo estando numa segunda viagem, fica pouco tempo, porém, na sua terceira viagem, realizado ali mais ou menos uns 2 anos depois da segunda, ele já fica um período de tempo maior, ele tem tempo para desenvolver ali uma igreja, uma igreja que foi desenvolvida com oração, com lágrimas, e é assim que nasce essa igreja. E note que em Atos 19, 11, está escrito que
pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia maravilhas extraordinárias. Então, é glorioso saber que Deus estava confirmando na mão ou por intermédio de Paulo a sua palavra ali naquela cidade tão idólatra, naquela cidade que tinha uma importância política, era uma cidade importante. Até o Coester, grande biblista, e que escreveu um livro sobre introdução ao Novo Testamento, ele vai nos dizer que era comum, segundo pesquisas, os marinheiros, quando passavam próximo à cidade de Éfeso, eles viam o templo de Diana, e muitos deles paravam somente por conta da prostituição religiosa que havia ali. Às vezes não era nem rota, por assim dizer, não está no meu roteiro parar, mas o templo de Diana era tão suntuoso, era tão majestoso, tão grande, e claro, tudo que envolvia aquele templo, que os marinheiros, eles viam de longe, e eles tinham ali como uma parada meio que obrigatória, tá bom? Então, essa é a cidade de Éfeso. E essa é um pouco da história dessa epístola. Ainda falando sobre, antes de adentrarmos nas 6 perguntas, quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós estamos falando de um homem que, se fosse vivo hoje, muitos de nós olharíamos e falaríamos que Paulo fracassou. Porque Paulo não teve um carrão, Paulo não teve um enriquecimento por conta do evangelho. Pelo contrário, a vida de Paulo foi uma vida marcada, por assim dizer, por prisões, por perseguições, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele aprendeu, não é que ele gostava, viu? Mas ele aprendeu a viver com a abundância e com a necessidade. Mais com a necessidade, porque principalmente em Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, quando ele faz uma defesa do seu apostolado, e ali ele descreve algumas situações que ele passou, sendo chicoteado, passando fome, naufrágio, que isso está lá em Atos dos Apóstolos. Então note que Paulo não teve uma vida dentro dos modelos aí da teologia da prosperidade. E essa epístola aos Efésios, inclusive, ela é conhecida como uma das epístolas da prisão. Então, quando você lê em Éfeso, Paulo falando, principalmente dos versículos 3 ao 14, sobre bênçãos espirituais em Cristo Jesus, você olha e fala assim, não, Paulo nesse momento, eu acho que ele devia estar numa mansão em Roma, ou ele devia estar num momento bom. Não, irmão, ele estava preso e escrevendo essa epístola preso, tá bom? A epístola aos Efésios não é a única carta da prisão. Colossenses, Filipenses e Filemão também faz parte dessas epístolas, tá bom? E a primeira pergunta aqui, respondendo aqueles 6 questionários, é quando? Quando foi escrita a epístola aos Efésios? Provavelmente entre 60 a 63 depois de Cristo. No nosso livro-texto, irmão, colocou 61, também está dentro. Provavelmente ele escreveu durante a sua primeira prisão em Roma, né? Lembrando que em 63, quando Paulo ele foi julgado pelo imperador Nero e ele foi absolvido, ele volta ao campo missionário, porém, em 64, Nero inicia uma grande perseguição. Vocês já conhecem um pouco da história. Houve um incêndio na cidade de Roma, tá bom? E esse incêndio, ele cai nas costas de Nero. Nero, para se ver livre, ele encontra um povo para ser o bode expiatório, por assim dizer. E quem foi? Foram os cristãos. Foi um momento muito
triste, porém um momento de crescimento para a igreja. Por quê? Porque muitos daqueles irmãos, porque note, o cristianismo primeiro ele se concentrou em Jerusalém. Aí veio aquela perseguição em Jerusalém, que está lá em Atos. E aí o cristianismo se espalhou. Depois, o Império Romano, ele a priori, eles não perseguiam o cristianismo, eles não tinham motivo. O próprio Coester, e sempre eu vou citar, principalmente nesse livro muito Coester, porque ele é a maior autoridade em Novo Testamento, e depois dele o D.A. Carson, e o Coester vai dizer o seguinte, que para os imperadores e as autoridades romanas, o cristianismo era uma coisa benéfica. Sabe por quê? Porque os cidadãos que eram cristãos, isso há documentos históricos e tal, esses cidadãos cristãos, eles tinham uma conduta muito melhor do que aqueles que não eram cristãos. Então, note que para Roma estava tudo bem. Entendeu? Tinha ali um questionamento por uma fala ou outra, porque não entendiam, mas não havia uma perseguição, um motivo para perseguir. Porque o cristianismo, ele era benéfico para a sociedade romana. Por quê? Porque as pessoas que eram cristãs, elas tinham condutas muito melhores, tanto moral, tanto no que diz respeito ao tratamento ao próximo, e por assim e outros detalhes. Só que Nero precisava de alguém. E aí, qual que era a religião que mais crescia? Qual era o povo que era diferente? Os cristãos. Então, Nero, ele começa a perseguir, a matar os cristãos. Eu acho que nesse ponto da história, o que mais marca são os postes humanos. Isso... historiadores da época vão dizer que Nero ele iluminou as principais vias de Roma com os corpos dos cristãos pegando fogo, né? Fora os cristãos que morreram dentro da arena. E, segundo Eusébio, que escreveu a História Eclesiástica, Paulo morre em 67 depois de Cristo. Por ser um cidadão romano, ele não podia morrer crucificado, como outros cristãos eram, por chacota e coisas parecidas. Ele teve a sua cabeça cortada, né? Ele morreu decapitado, e assim morre esse gigante na fé que foi o apóstolo Paulo. Então, a carta foi escrita quando ele estava preso, entre 61 a 63 depois de Cristo, tá bom? O que essa carta fala? Qual que é o tema principal dessa epístola? Por que eu devo estudar a epístola aos Efésios? Essa carta foi escrita, conforme já falamos, quando Paulo estava preso. E nós percebemos o quê? Que quanto mais intensas as tribulações que Paulo enfrentava, mais abundante eram as suas consolações e o seu esforço para com os cristãos, a fim de que eles pudessem fortalecer a sua fé. E Paulo os incentivava a perseverar. Por quê? Por conta de esperarem uma pátria no futuro, por assim dizer. Então, eu acho muito profundo que as epístolas de Paulo, e principalmente essa epístola aos Efésios, o contexto é de perseguição, o contexto é de prisão, mas nós vemos Paulo fazendo o quê? Consolando os irmãos e orientando, incentivando os irmãos a perseverarem na fé. Meus irmãos, não tem muito cabimento isso do ponto de vista humano, né? Era para Paulo escrever uma carta, chorando, olha, eu estou preso, né? Estou sozinho. Não. Ele começa a epístola com um hino, né? Primeiro ele começa a sua epístola reconhecendo que o seu apostolado era do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja àqueles irmãos a paz da parte do Senhor, e aí ele começa, depois dessa saudação inicial, ele começa a sua epístola com louvor.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um cântico de alguém que está preso injustamente, de alguém que está sendo perseguido? Não. Não humanamente falando, não, né? Humanamente seria, estou preso, inocentemente, a única coisa que eu fiz foi pregar. Não. Paulo, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa em consolar, ele se preocupa em incentivar aqueles irmãos a perseverarem na fé. E ele faz o quê? Olha, eu entendo o que vocês estão passando. É como se ele estivesse falando assim, eu entendo as perseguições, as aflições que vocês estão sendo submetidos, mas eu quero que vocês aprendam uma coisa, que as aflições do povo de Deus, e particularmente daqueles que ministram, muitas das vezes trazem benefícios para outros. Ou seja, às vezes eu estou passando uma luta, uma provação, e, mas por quê? Não é às vezes nem benefício meu, mas é em benefício da fé do meu irmão. Talvez aquilo que eu passei, futuramente pode edificar a fé de alguém. Ou, de repente, eu passei por uma situação e aquilo que eu passei, num testemunho ou numa conversa, eu posso aconselhar uma pessoa, olha, eu já passei por isso. É por isso que a nossa vida, nós enquanto cristãos, lá em Crônicas, 2 Crônicas 12:32, vai falar de homens que sabiam ler o tempo. Irmãos, nós precisamos aprender a ler o nosso tempo. Há tempos que são de aflições e de lutas. E eu preciso entender que nesses momentos o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa. Entendeu? A luta, estou falando da luta que Pedro disse que é a luta que vem por amor a Cristo, tá? Falando daquela luta que eu e você pegamos com a nossa própria mão. Entendeu? Eu vou lá, bati o carro porque eu estava a 200 na via de 60. Deus teve misericórdia ainda que eu fiquei vivo. Um exemplo, entendeu? Mas eu vou ter que arcar com as consequências, pagar as multas da alta velocidade e por aí vai. Agora, eu estou falando daquela luta onde eu fiz tudo certo, procurei andar de forma íntegra. E qual foi o único motivo que eles encontraram? Você serve a Cristo. Foi o que aconteceu com Paulo. Então Paulo, quando ele fala que ele se orgulhava das aflições, não é que Paulo era um masoquista, gostava de sofrer. É porque ele entendia que as aflições que ele estava passando era por amor a Cristo. É como se ele te falasse assim, olha irmãos, eu não fiz nada de errado, eu não devo nada a ninguém. A única coisa que eu devo é a pregação do Evangelho. Agora, aos homens eu não devo nada. Por isso que eu me alegro nas aflições. Nós podemos falar assim também, irmãos? Né? Então, o tema, esse é um dos motivos. E dentro desses motivos, nós vamos encontrar alguns temas, né? E um dos temas que o nosso livro-texto coloca é identificar ou mostrar a igreja como o corpo de Cristo. Isso é bem interessante e nessa epístola de Efésios, principalmente, Paulo trabalha muito essa questão da igreja enquanto corpo. E por quê? E por quê? Vamos lá. Paulo, um dos objetivos ao discutir ou mostrar que a igreja era o corpo de Cristo, ele estava querendo firmar aos Efésios, ou firmar os Efésios, nas verdades e nos fundamentos da fé cristã. Ou seja, ele estava querendo mostrar para aqueles irmãos, primeiro, o privilégio que eles, enquanto crentes, possuíam em relação à vida que eles viveram antigamente, uma vida de idolatria, uma vida pagã, e que agora, convertidos,
ao cristianismo, a Jesus, eles estavam com as suas alianças firmadas e renovadas em Deus. Por isso que é a importância do corpo de Cristo. E uma outra coisa que Paulo tenta nos ensinar é o seguinte: os deveres que eu tenho por fazer parte do corpo de Cristo. Então ele trabalha primeiro o privilégio que é fazer parte da igreja. E quando eu falo fazer parte da igreja, irmãos, eu não estou falando fazer parte de uma denominação apenas. Isso, claro, é um privilégio, você tem irmãos, você conhece pessoas, mas eu estou falando fazer parte do corpo de Cristo, da igreja universal. Não é do reino de Deus não, viu? É o corpo de Cristo, a igreja invisível. Paulo diz que é um privilégio. E segundo, Paulo ele quer nos ensinar que fazer parte do corpo de Cristo requer de mim algumas ações enquanto cidadãos. Então é aquilo, quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não roube mais. Quem praticava furto, não furte mais. Então quer dizer que eu sou um santo, intocável? Não. Você é o que Paulo vai dizer lá em Coríntios, alguém que está buscando a perfeição cristã. E não é a perfeição no sentido latim, do perfecto, é no sentido grego, teleios. Ou seja, você está sendo trabalhado. E cada dia que você trabalha, o legal, John Wesley principalmente trabalhava esse conceito de perfeição cristã, muito mal compreendido, e às vezes nós, por uma leitura muito superficial de John Wesley, achamos o quê? Não, ele está falando que eu, enquanto cristão, não posso falar com ninguém, porque agora eu sou perfeito. Não, não é assim, irmãos, não é nesse sentido. O conceito wesleyano de perfeição cristã é a medida, e bíblico também, à medida que eu vou trabalhando, eu vou me aperfeiçoando. Ou seja, o caminho da santificação, o caminho da perfeição é o trabalho cristão. Entendeu? Então, esse é um terceiro ponto que Paulo vai falar. Porque Paulo ele fala do privilégio, ele fala das nossas obrigações enquanto cidadãos, tá bom? Então, assim, crente tem que evitar ter o nome sujo, irmão. Você está entendendo? Porque você é um cidadão do céu, mas você é um cidadão daqui também. E Jesus foi lá e pagou seus impostos. Crente não faz gato, irmão. Entendeu? E muito menos pitbull. Crente procura viver uma vida reta. Nossa, Sérgio, eu não sabia que envolvia tudo isso. Sim, porque agora você faz parte do corpo de Jesus. E o corpo de Jesus, a igreja invisível, ela é santa, ela é pura e ela é perfeita. E ela já está preparada para o arrebatamento. Às vezes nós temos o hábito, né, quando vamos pregar, meus irmãos, se preparem. Eu, enquanto indivíduo, preciso me preparar. Mas a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela já está preparada, irmãos. Se Jesus voltar hoje, aqueles que estão no corpo de Cristo vão. Por quê? Porque o corpo de Cristo já está preparado. A igreja, enquanto organismo humano, ela tem as suas imperfeições, ela produz escândalo, ela produz coisas ruins, ela produz modismo. Agora a igreja, corpo de Cristo, aquela igreja fundada antes da fundação do mundo, ela está lá, preparada como uma virgem, aguardando o seu noivo voltar. Tá bom? E o terceiro e último é isso. Eu preciso andar de acordo com a fé que uma vez me foi dada. E o quarto ponto, Paulo vai falar ainda dentro do tema, ou porquê que ele escreveu, e ainda dentro dessa temática, a igreja como corpo de Cristo, Paulo vai falar da verdadeira luta da igreja, que é lá o capítulo 6, onde nós poderemos ver que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta
elas são espirituais. E por que que ela é uma luta espiritual? Porque ela não acontece na esfera terrena, ela acontece na esfera celestial, conforme veremos daqui a pouco, tá bom? Mas Paulo tinha um motivo específico. E o motivo específico para escrever é porque havia alguns perigos ameaçando aquela igreja. No nosso livro-texto, ele coloca, o Antônio Sebastião coloca, que um dos motivos é a tentação dos crentes gentios de descer ao nível pagão novamente. Isso está de acordo com o que eu falei. Então, eles precisavam entender agora que eles faziam parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não tinha espaço para paganismo, não tinha espaço para prostituição religiosa, não tinha espaço para a imoralidade da cidade de Éfeso. Agora eles precisavam viver de acordo com o corpo de Cristo e não mais de acordo com os costumes da época. Por isso que Paulo fala, né? E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. Ou seja, cristianismo e essa vida secularizada não cabe. Entendeu? Irmãos, nós estudamos na última lição do livro de Bibliologia sobre o período interbíblico, né? Quem esteve aqui lembra. E nós falamos que um dos grandes, dos perigos, ou um dos pontos ali que aconteceu naquele período interbíblico, foi a helenização do culto judaico. Se lembra? Que depois essa helenização ou essa relativação do culto judaico gerou o quê? Gerou uma corrupção, por assim dizer. O culto no templo foi corrompido. Deixa-se de lado o sacerdócio conforme o costume da lei mosaica, e agora o sacerdócio passa a ser uma coisa política. Começa ali com Antíoco Epifânio, depois com os macabeus meio que volta nos trilhos, porém com Herodes o Grande as coisas voltam a ser políticas novamente. E assim, irmãos, entenda uma coisa, a igreja por muito tempo ela proibiu demais. E agora eu já estou vendo o outro lado da moeda, a igreja está permitindo demais. Enquanto que o bíblico é o equilíbrio. Quando Jesus fala do sal, Jesus, irmãos, ele primeiro que era o Filho de Deus, mas a inteligência de Jesus era acima da média. Quando ele fala do sal, é muito simples de entender. Se você fizer uma comida muito salgada, dá para comer? Era o que acontecia conosco no passado. Ser crente era uma coisa quase impossível. E não era por coisas bíblicas, mas era por costumes e uma certa rigidez nossa, do homem. Né? Não, o homem tem que usar 2 calças. A mulher tem que cobrir braço, cobrir pescoço, cabelão arrastando no chão. Não, crente não pode ir para a praia, crente não pode ter televisão, entendeu? Então éramos salgados demais. Isso afastava as pessoas. Aí, numa tentativa de atrair as pessoas, nós estamos abrindo demais. Meus irmãos, eu peguei a época que adolescente orava e jejuava. Mas digo, esse ainda é o caminho que segura as pessoas na igreja. Entendeu? Sentíamos falta, talvez, de um social? Sentíamos. Só que hoje está virando tudo muito social. Estamos relativizando demais. Entendeu? E por aí e nós vamos perdendo. Então é o que Paulo está falando. Olha, não andeis mais. E aí nós vamos
fazendo como Spurgeon disse, por falta de pasto, nós vamos colocando palha para as ovelhas comer. Então vamos lá, eu quero atrair o crente baladeiro, a pessoa que é baladeira para Jesus, aí eu faço a balada gospel. Você está entendendo onde está chegando? Aí a pessoa vem para a igreja, mas quando ela quer lembrar do que ela fazia no mundo, por assim dizer, né, vamos usar essa nomenclatura, ela vai para a balada gospel. Você está entendendo? É isso, não. Eu, quando antes de me converter, eu gostava era do carnavalzinho. Aí, eu justifico evangelizar no carnaval, criando um bloco para Jesus. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Não cabe. Não cabe. Então, assim, precisamos buscar o equilíbrio. Nem muito salgado e também nem muito relativizado. É o que Paulo está falando, não andeis, tá? Um outro ponto que Paulo ele vai tratar na igreja é a falta de unidade. E isso ele vai, por isso da importância de mostrar que a igreja de Éfeso, ou que a igreja como um todo, ela é um corpo. E aí, Paulo vai falar da unidade, ele vai dizer o seguinte, né? Que há só um Espírito, né? Que há diversidades, mas um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. E aí Paulo vai falar das diversidades de dons ministeriais, entendeu? Mas dizendo que todos esses dons, né, eles são de um único Deus, de um único Senhor. Por que isso? Porque havia ali uma comunidade forte de judeus. Esses judeus começaram a se converter. E aí o que acontecia? Não, nós somos o povo da aliança. E aí os gentios falavam, não, mas Paulo ensinou que agora o evangelho está conosco. Vocês são uma árvore seca. Não, árvore seca são vocês, seus filhos de Belial. E ficava aquela discussão. Os gentios, não, nós tiramos, nós abrimos com o grego koiné, né, as portas para a pregação do evangelho. E os judeus, não, mas o cristianismo, ele vem do judaísmo. E quem que perdia com isso? A igreja. Porque não havia unidade. Então, Paulo, ele vai tratar justamente isso. A questão da unidade dentro da igreja de Éfeso. Então, ainda a nível de introdução, essa é a epístola de Éfeso, aos Efésios. Do ponto de vista material, muito pequena, mas do ponto de vista espiritual, profunda, rica, e que com certeza ela tem muitas coisas para nos acrescentar, Vamos lá para o texto 4, onde vai começar sobre um tema já um pouco quente, né? Eleição e predestinação. Paulo, ele começa a sua epístola falando de 14, né, cerca de 14 bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a epístola aos Efésios, antes de nós adentrarmos aqui no assunto eleição e predestinação, ela tem uma coisa muito legal. Algumas nomenclaturas ou expressões são muito peculiares dentro dessa carta. Por exemplo, Paulo, ele se apresenta como o apóstolo de Cristo Jesus. Só nessa epístola, essa expressão aparece 11 vezes, entendeu? E outra expressão que aparece muito frequente também, cerca de 6 vezes, é a expressão Senhor Jesus Cristo. O que Paulo ele está querendo enfatizar com essas expressões? Ele está querendo mostrar para aqueles irmãos judeus e para aqueles irmãos gentios que Jesus é o enviado, é o ungido de Deus, que ele é o Messias, ele é o Senhor. Porque se lembra que eu falei do contexto de Éfeso? Uma cidade que se orgulhava do seu comércio, do seu templo,
e do seu anfiteatro. E Paulo está querendo dizer, olha, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Kyrios, né? Senhor no grego é Kyrios, o verdadeiro Kyrios da cidade de Éfeso, ou do universo, é Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Jesus é Ele. Ele é o verdadeiro Senhor. E aí, Paulo começa, para nós entendermos aqui a predestinação, ele começa no versículo 3 assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que é importante eu entender o que são essas regiões celestiais? Vamos lá. O termo regiões celestiais vem da ideia paulina, no qual ele apresenta ali em 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, onde ele fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E no caso desse versículo 3, né, e nas demais ocorrências em Éfeso, porque aparece outras vezes a ideia como esfera espiritual, mundo espiritual. E qual que é a ideia de Paulo? É mostrar qual é o verdadeiro lugar da igreja. E qual que é o verdadeiro lugar da igreja? Nas esfera espiritual, nas regiões celestiais. Irmãos, esse texto, entenda o que eu vou dizer, tá? Esse texto, ele é um alerta contra essa utopia que existe de alguns que pregam. Mas se nós estamos crescendo tanto, por que ainda tem drogados? Haverá drogados porque não são todos que vão falar sim para Jesus. Ponto. Se nós estamos crescendo tanto, principalmente culto de missões, né, irmão? Acontece muito isso, a pessoa põe um vídeo lá para a igreja chorar. Precisamos parar com essa utopia, irmãos. Esse sistema presente não é o reino de Deus. O reino de Deus não vai ser estabelecido nesse atual sistema. Porque o próprio Paulo disse que o mundo, ou seja, o sistema atual, está na mão de um Deus, que é o Deus desse século, e que não é o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando que Deus, né, a ideia aristotélica que Deus abandonou, não. Deus tem a corda da história na sua mão. Só que por hora, ele tem permitido que Satanás seja o senhor desse século, oprimindo aqueles que não querem Cristo. E haverá um dia, sim, no qual o Senhor Jesus reinará sobre essa terra. E aí eu não preciso dizer muito, né? As descrições de Isaías falam muito de como será esse reino, justo, sem corrupção, um reino de adoração, cujo conhecimento do Senhor se multiplicará na terra. Mas por hora, não, tá bom? E aí eu aprendo uma lição aqui. Qual que é a verdadeira posição da igreja? É nas regiões celestiais. Entendeu? Antes de eu adentrar aqui na predestinação, eu quero somente falar 4 pontos dentro dessas regiões celestiais. Primeiro, quando nós falamos das regiões celestiais, eu preciso entender que o cristão possui todas as bênçãos nas regiões celestiais. O versículo 3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Segundo, Cristo está à direita de Deus nas regiões celestiais. Capítulo 1, versículo 20 de Efésios, olha o que diz: que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, onde? Nos lugares celestiais, é o texto que está falando, irmão. Tá, mas e aí? Está falando de Jesus, e eu e você? Olha, nós, enquanto cristãos,
também devemos estar assentados aonde Cristo está assentado. Se Cristo está assentado nas regiões celestiais, a igreja participa com Cristo nas regiões celestiais atualmente. Vamos ler? Para você não falar que eu estou ensinando heresia. Capítulo 2, versículo 6. Olha o paralelo do texto, né? Isso é o que os teólogos vão falar. Parece que Paulo ele pegou um texto e falou, olha, o que aconteceu com Cristo, aconteceu com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Olha o que diz, 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar aonde? Aí é o lugar da igreja, irmão. A igreja não pode esperar nada dessa terra, porque o lugar da igreja é nas regiões celestiais. Ah, você acha isso pouco? Olha o que eu vou te falar agora. Os anjos e os demônios aprendem a sabedoria ou acerca da sabedoria de Deus com a igreja. Olha o privilégio da igreja. Meu Deus, Sérgio, agora você está ensinando coisa. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 10 de Efésios. Está tudo aqui, irmãos. Vamos ler. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestado por meio de quem? Por meio de quem? Por meio da igreja. A quem? A quem? Aos principados e poderios, aonde? Nas regiões celestiais. Você já tinha parado para pensar nisso? Que o povo que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria, ou seja, eu até peguei uma frase aqui de um teólogo, ele diz assim, anjos e demônios aprendem por meio da igreja acerca da multiforme sabedoria de Deus. É o que o texto está falando, porque o povo que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria é a igreja. Entenda uma coisa, meu irmão, às vezes nós somos muito sionistas, há promessas para Israel, mas meu irmão, hoje você vale muito mais que Israel, porque Israel hoje, esse Israel que está aí, é um Israel que não quer nada com Deus. Hoje, quando Deus olha para essa terra, Ele tem um povo que é seu. E esse povo chama-se igreja. A igreja é o povo do Senhor. Isso não é discurso antissemita não, viu, irmão? Há promessas de Deus para Israel, sim, que o Senhor cumprirá. Mas quando Israel se converter, essa conversão ainda não existe. Então, é como diz o pastor Osiel Gomes, Israel hoje está fora de cena. O povo que está em cena, cujo Deus tem manifestado a sua sabedoria, é a igreja. Era o propósito de Deus que Israel lá viesse e se fundisse com a igreja, que já tinha sido fundada antes da fundação do mundo. Mas Israel pegou o evangelho, por assim dizer, é só meu. Isso está evidente em Jonas. Jonas, vai lá pregar para os ninivitas. Eu? Vou nada. Não quero que eles se convertam, não. Não é? Jonas não estava com medo de morrer, não, irmãos. Jonas não queria que o povo se convertesse. Coisa que não pode acontecer com a igreja. Por quê? Porque a multiforme sabedoria de Deus se manifesta por meio da igreja. Olha o tamanho do nosso privilégio. Privilégio que os anjos queriam. Não é o que Pedro falou? Que os anjos queriam vir anunciar, mas Deus entregou esse privilégio glorioso para a igreja. E para finalizar essa parte, para nós agora adentrarmos aqui na eleição e predestinação, as nossas batalhas e lutas, elas não acontecem nas esferas terrenas. Efésios capítulo 6, versículos 11, versículo 12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim
contra principados e poderios, contra príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais. É aqui que acontece a nossa luta. A nossa luta não acontece na esfera terrena. Entendeu? E assim, meus irmãos, entenda o que eu vou dizer. Toda vez que a igreja perde o seu foco, onde acontece a luta dela, Deus dá um jeitinho de mandar alguma coisa para a igreja. A igreja está muito sossegada lá em Jerusalém. Deus mandou perseguição. Aí, opa, vamos pregar o evangelho. É assim. Então, nós não podemos pasmar ou ficar assustado com alguns projetos de leis ou outras coisas que venham contra a igreja. Porque nosso verdadeiro campo de luta ainda é o espiritual. O problema, sabe qual que é? Quem é mais antigo aqui sabe. Antigamente, cai na coisa do salgado e do relativo, entendeu? Antigamente tudo era o diabo. Não tinha isso? Tudo era o diabo. Agora, o diabo não existe mais. É sério, irmão. Saiu da igreja, por quê? Porque o irmão perseguiu. Será? Deixou de servir Jesus só porque o irmão perseguiu? Vocês estão entendendo? Não estou falando que nós temos que voltar a colocar tudo na conta do coisa ruim. Mas nós precisamos compreender que a realidade de um mundo espiritual existe. Está lá Pedro, todo sossegadão, né, se achando o amigão de Jesus. Jesus olhou e falou: Pedro, o diabo veio pedir para cirandar com a tua vida. Meu irmão, dá para você parar para pensar nisso? Jesus estava ali em corpo com Pedro e o diabo foi lá: deixa eu tocar, deixa eu esmagar Pedro aí. Mas eu intercedi por você. Quantas vezes o inimigo não tentou tripudiar, cirandar com as nossas vidas? Mas graças a Deus, irmãos, que enquanto eu e você muitas das vezes perdemos a noção da nossa verdadeira luta, há um Deus no céu que Ele é tão misericordioso que as mãos dEle continuam sobre as nossas vidas. Graças a Deus por isso. Agora, uma vez entendido as regiões celestiais, e isso é o básico, viu? Se nós fôssemos aprofundar essas regiões espirituais aqui, nós precisaríamos de mais umas 3 horas para falar. Muitos termos, muitas coisas. Mas, como eu disse, o nosso curso é básico. Entendeu? Então, procure se aprofundar em outros momentos. Mas vamos lá. Uma vez compreendido as regiões celestiais, Paulo agora ele vai começar a descrever, a enumerar as bênçãos de Deus em nosso favor nas regiões celestiais. E ele começa dizendo, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Evidente, meus irmãos, que quando falamos de predestinação, logo surgem aí as duas escolas, né? A escola conhecida como calvinismo e a escola conhecida como arminianismo. Bem verdade, e desculpe a minha sinceridade, eu poderia aqui apresentar para vocês os muitos pontos, tanto de Calvino como de Armínio. E eles discordam em bem pouco, viu? O que às vezes nós chamamos de arminianismo é um pelagianismo, um semi-pelagianismo no nosso meio. E sim, o pelagianismo, esse pensamento é herético, porque ele ensina que o homem salva-se pelas suas próprias forças. E não é o pensamento bíblico. Não é o pensamento bíblico.
Entendeu? Então, às vezes, o lado de lá, por assim dizer, o lado calvinista, nos acusa de algo que o próprio Armínio não ensinava. Armínio, ele discordava de Calvino basicamente em um único ponto. Qual era o ponto? Se a salvação é para todos ou não. Ponto. Entendeu? E pasme, a carta aos Efésios é a carta preferida tanto dos calvinistas quanto dos arminianistas. Mas, Sérgio, como entender predestinação de forma tão fácil? É simples, irmãos. Por isso que eu te falei que eu poderia aqui apresentar para vocês o pensamento deles, e seria uma discussão inútil e estéril. Eu prefiro ficar com a predestinação do ponto de vista de Paulo, do ponto de vista bíblico. Aí você vai ver como é profundo. Vamos lá? Primeiro, o termo predestinação ou eleição, ele se apresenta, a ideia é apresentada ou representada por outros termos que traduz o que é a predestinação ou a eleição. Vamos lá. Primeiro, o termo ele é representado pela ideia de adoção. Adoção, sim, somos filhos adotivos. E por que somos filhos adotivos? Porque somos predestinados, porque somos eleitos. E, Sérgio, você é calvinista? Não, eu sou bíblico e daqui a pouco você vai entender qual vai ser o meu pensamento. Não pisca, para você não depois pegar voando e falar, irmão, ensinou coisa errada. Vamos lá. O termo predestinação, ele também é representado pela ideia de herança. Sim, o Senhor tem uma herança. E sabe qual que é a herança do Senhor? Não são essas cadeiras. A herança do Senhor sou eu e você, que o Senhor Jesus comprou para Deus. O termo predestinação, ele é representado também pela palavra propriedade. Capítulo 1, versículo 14, né? Vai falar que nós somos propriedades de Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, nós colocamos assim no carro, né? Não sei se alguém colocou, propriedade exclusiva de Deus. Eu posso dizer uma coisa para você? Os olhos de Deus estão sobre o teu carro a partir do momento que você entra nele. Quando você sai, irmão, é só um carro. A propriedade de Deus, está aqui em Efésios 1,14, não sou eu que estou falando. A propriedade de Deus é você. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Sabe por que há anjos ao redor da tua casa? Não é porque tua casa é bonitinha, bem pintadinha, cheirosinha, porque o café da tarde é bom, não. É porque você, propriedade de Deus, está lá dentro daquela casa. É isso que nós temos que ter em mente, irmão. Deus, quando olha, não vai olhar o microfone, a cadeirinha. Ele olha eu e você. É o que Paulo está falando. Mas vamos lá. O termo predestinação ou eleição, eles também, eles são representados pelo termo de chamado, né? Pela ideia, pela palavra de chamado. Fomos chamados. Fomos chamados. Então veja só, antes da fundação do mundo, fomos chamados. Sérgio, eu quero ver onde que isso vai chegar na predestinação. E por último, e eu gosto muito desse termo, o termo grego para eleição é ekelekomenos, que significa selecionar. A ideia é mais ou menos assim, para vocês entenderem como que se deu. E eu acho isso muito profundo, irmão. Qual que é a ideia? A ideia é mais ou menos assim. Sabe quando você vai numa feira e você fala, hoje eu quero comer, sei lá, uma maçã. Mas não é qualquer maçã. É a maçã que enche os meus olhos. E você começa a escolher a melhor maçã. O termo para eleição é mais ou menos esse.
E agora eu vou te explicar. Dentre todos os povos, Deus selecionou um povo que lhe enche os olhos. Esse povo é a igreja. Então, agora eu vou te explicar por que todos nós somos predestinados. Sim, e eu não sou calvinista, mas eu vou te falar por que nós somos predestinados. A predestinação é muito simples de entender. Imagina um barco que tem um destino. Assim é a igreja. Por isso que Paulo vai falar da igreja enquanto corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo, ela já está predestinada ao céu. E todos que fazem parte do corpo de Cristo estão predestinados ao céu. Saiu do corpo de Cristo, predestinado ao inferno. Qual que é a dificuldade de entender isso? É o que Paulo está ensinando. Quando Paulo fala, fomos predestinados, eleitos antes da fundação do mundo, Paulo está falando é da igreja. Não é individualmente, mas a igreja, corpo de Cristo, e em Cristo, ela antes da fundação do mundo, já está predestinada ao céu. Não são as promessas de Deus para a igreja? O que João viu? João viu um povo como uma noiva, pronta, preparada. É por isso que eu falo, irmãos, essas mensagens alarmistas que existem por aí, não, que a igreja vai acabar. A igreja enquanto instituição de homens, sabe? Assembleia de Deus, batista, metodista, pode acabar. Mas enquanto corpo de Cristo, ela é mais do que vencedora. Porque o céu já está predestinado a ela. Entenderam a predestinação? Pergunto, tem dificuldade nisso? Não tem. São os mecanismos que os homens vão colocando que dificulta. Então, assim, quando eu falo da predestinação, do ponto de vista de Paulo, ó do ponto de vista de Paulo, Paulo me apresenta 5 pontos acerca da predestinação. Primeiro ponto, a eleição tem o seu fundamento em Cristo. A ideia é que fora de Cristo e de sua presciente obra em nosso favor não há salvação. Está entendendo? Então, em vez de eu ficar discutindo Calvino, Armínio, vamos para o que Paulo está falando. E Paulo é bem claro, fora de Cristo não há salvação. Pergunta, irmão, é difícil entender isso? Pronto. Paulo está querendo dizer isso, em Cristo você está predestinado ao céu, em Cristo você é eleito. Segundo ponto, Deus elegeu o seu povo, elegeu a igreja, antes da fundação do mundo, versículo 4, agora olha aqui isso é profundo, isso significa que a eleição da igreja foi uma eleição eterna, feita antes que qualquer parte da criação viesse a existir. Portanto, antes de o tempo começar a correr, Deus já tinha a salvação preparada para a sua igreja, para o seu povo. Terceiro, a eleição divina foi premeditada. Ou seja, o sentido é que Deus mesmo é aquele quem nos salvou e também nos tornou filhos seus. Olha que privilégio. Deus não apenas nos salvou, Ele nos deu o privilégio da filiação. Da filiação. Quarto, a divina ou a eleição, ela é segundo o beneplácito da sua vontade. O que isso significa? Significa que a razão de Deus nos haver escolhido para sermos seus filhos não está absolutamente em nós. Entenda isso, irmãos. A salvação não é sobre nós, não é em nós.
Não, Deus me salvou porque eu sou bonzinho. Deus me salvou porque eu sou queridinho. Não é isso. É segundo o beneplácito de sua vontade. O que isso significa? Significa que a razão de Deus nos haver escolhido para sermos seus filhos não está em nós, mas na sua misericórdia e na sua decisão. Deus decidiu ter um povo. E Ele fez. E Ele tem esse povo, chamado igreja. Entendeu? Chamado igreja. E quinto e último, para nós irmos para os outros pontos, o objetivo final da escolha de Deus, ou da predestinação. Então veja só, por que Deus me predestinou? Por que Deus predestinou a igreja? Deus predestinou a igreja é porque Deus olhou e falou, não, preciso de um povo, tenho meu ego ferido, preciso ser louvado? Não. Mas Deus predestinou um povo. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Aleluia. Ou seja, Deus predestinou os pecadores por meio da igreja para louvor e glória da sua graça. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Como eu disse, infelizmente o nosso curso é básico, mas se nós fôssemos aprofundar aqui os detalhes dessa predestinação, nós veríamos o seguinte, nós veríamos que Paulo, ele vai nos dar uma perspectiva muito mais sublime, muito mais, vamos dizer assim, em Cristo, muito mais cristocêntrica do que às vezes eu ficar discutindo sobre Armínio ou Calvino. Por quê? Porque a salvação, ela é cristocêntrica. E para finalizar essa parte, Deus nos elegeu, nos predestinou, e os aspectos dessa predestinação são, primeiro, Deus nos elegeu em Cristo. Segundo, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade. Terceiro, com o propósito de nos fazer santos e irrepreensíveis. Vocês estão notando como o paralelo da predestinação com a igreja? Porque Paulo vai orientar os irmãos de Éfeso a não andar mais como eles andavam, mas agora eles viverem de forma santa. E por que eles têm que viver de forma santa? Porque eles estão predestinados ao céu. É como diz o hino, né, 125 da harpa, no céu não entra pecado. Entendeu? É isso. É o que Paulo está falando. A eleição foi baseada no amor de Deus para nos tornar seus filhos adotivos, e a eleição é por meio de Cristo, isto é, tem efeito por causa da pessoa e da obra de Cristo, e é segundo a boa determinação de sua vontade. É isso. Entendeu? Deus escolheu um povo. Se eu estou nesse povo, se eu estou nesse barco, chamado igreja, chamado a Cristo, eu estou predestinado ao céu. Se eu saio dele, infelizmente, o meu destino é outro. Mas enquanto vida, ainda há chance para o homem voltar. Tá, Sérgio, como que eu faço para me fazer parte desse povo eleito, desse povo predestinado? Capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, vamos ler aqui, versículos 4 em diante. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça,
pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto, como que eu faço aí para fazer parte do povo predestinado ao céu? Como que eu faço para fazer parte da igreja, corpo de Cristo? Pela graça. Pela graça. E aí, nesse ponto, irmãos, tanto vamos usar calvinistas como arminianistas, eles concordam, tá? Como que funciona? Eu estou falando do arminianismo clássico. O homem, em seu estado original, ele é depravado. Armínio vai defender isso. E é o que a Bíblia defende. Tem alguém bonzinho aqui? Hã? O homem, em seu estado original, ele é totalmente depravado. E o homem, no seu estado original, ele não consegue dizer sim para a graça de Deus, se não for por meio da obra do Espírito Santo. Porque quem convence? É o Espírito Santo, não é o que Jesus falou? Ele vem, ele vos convencerá, ele vos orientará, ele vos consolará. Quem convence? É o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo convenceu o Sérgio um dia de que o Sérgio era um pecador e precisava da graça de Deus? Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, um dia eu e você entramos na igreja depravados, caídos, com a nossa mente totalmente cheia de trevas, ouvimos a pregação do Evangelho, a importância de se pregar a palavra de Deus, irmãos. Já estão trocando, agora não é mais pregação, agora é mentoria, agora não é mais pregador, agora é coach. Não, irmãos, pode ter um momento certo para fazer isso, mas no culto público é o Evangelho que tem que ser pregado, entendeu? Eu sou contra uma mentoria, vamos fazer um dia aqui de mentoria, tudo bem, mas no culto público é pregação do Evangelho. Por quê? Porque o pecador entra lá depravado, caído, perdido, aí ele ouve a mensagem do Evangelho, e no momento que ele ouve, o Espírito Santo convence ele de que ele é um pecador, e aí aquela fé ilumina o seu arbítrio para que ele possa dizer sim à graça de Deus. E foi o que aconteceu comigo e com você. Um dia tivemos o nosso arbítrio iluminado pela palavra de Deus e respondemos sim à graça de Deus. E hoje estamos aqui pela graça, por meio da fé. E Paulo vai dizer que tanto a graça como a fé é dom de Deus. Nesse sentido, eu sou totalmente monergista, eu não acredito em sinergismo nesse sentido. Por quê? Porque eu não morri na cruz com Jesus, entendeu? Paulo vai dizer que Deus me ressuscitou do meu pecado, mas morrer na cruz eu não morri, entendeu? Então, todas as bênçãos que vêm provenientes da morte de Cristo, irmão, Ele repartiu conosco gratuitamente, como um dom. Por isso que nós temos que louvar ao Senhor por tão grande salvação, Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, que é pela fé, é pela graça que nós somos salvos. E aí, a pergunta que vem é: o que é graça? Ah, Sérgio, graça é o dom gratuito, é um favor imerecido. Irmãos, eu acho que, desculpa a minha sinceridade, mas eu acho essa definição tão barata, tão pequena. Sabe por quê? Eu posso fazer um favor para uma pessoa que não merece, por muitos motivos. Agora eu pergunto para quem é pai e mãe aqui: você daria o teu filho para morrer pelo inimigo teu? Você daria o teu filho para morrer? Fala aí, pensa aí agora, uma pessoa que você fala: meu, essa pessoa que comete isso, é um pecado cruel. Agora, a semana da pauta aí da PL, né, um estuprador. Você daria o teu filho para morrer pelo estuprador?
E Paulo vai dizer em Romanos 5,8, Deus provou o seu amor quando Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, irmãos. É o que Paulo está dizendo, ó. Mas Deus, versículo 4, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, mas a graça de Deus em Cristo foi tão poderosa, nos amou de tal maneira que morreu por nós. Por isso que eu falo que eu não consigo, meu irmão, definir o que é graça, porque eu não teria coragem de dar o meu filho para morrer pelo meu inimigo, mas Deus deu a vida do seu único filho em favor para salvar aqueles que eram seus inimigos. Então, eu não consigo definir o que é graça. Eu até coloquei no meu esboço aqui, eu não consigo compreender que amor é esse. Eu só posso louvá-lo e bendizê-lo por tão grande amor. Amém? Indo para a próxima lição, agora Paulo vai falar especificamente da igreja. Vocês estão entendendo como é o desenrolar do pensamento paulino? Então ele começa falando ali das bênçãos, aí ele fala da eleição, ele apresenta como éramos, e agora Paulo vai olhar e falar assim, agora vocês vão entender como que é que se deu essa eleição. É por meio de um povo de Deus chamado igreja. Olha o que ele diz, o capítulo 2 e o versículo 12, Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. E que povo é esse? Daqui a pouco veremos. Então, anotou aí? De ambos os povos. Era o Israel e os gentios. Agora Deus fez um único povo. Vamos ver o que Paulo vai dizer. Derrubando a parede da separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Daqui a pouco veremos que corpo é esse. Tendo por ela destruído a inimizade, e vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí Paulo vai continuar. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por meio de vós, gentios, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme escrevi acima em poucas palavras. E que mistério é esse? Que mistério é esse? Versículo 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa
em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí, vamos dar um pulo para o capítulo 4, onde agora Paulo vai te falar sobre essa unidade. Olha o que diz. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, em um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor e uma só fé, e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de vós, conforme a medida do dom de Cristo. Então Paulo agora, ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês gentios, lá no antigo, né, nós lemos todos esses versículos para vocês entenderem. Lá no antigo, vocês estavam separados. Mas separados por quê? Separados porque, como podemos dizer assim, ainda não havia sido manifestado Cristo, que era o único capaz de pegar os dois povos e transformar em um único corpo. Por isso que ele falou sobre mistério, né? Que significa o quê? Era algo desconhecido para os profetas e para os escribas, para Jonas, né? Mas Deus revelou a Paulo que tanto judeus como gentios agora formavam um único povo, a saber, a igreja. A igreja. A igreja que foi fundada antes da fundação do mundo. Quando falamos da igreja, nós estamos falando do povo de Deus de agora. E agora, já indo para o final da nossa aula, Paulo ele fala das bênçãos, aí ele coloca como bênção principal a predestinação de um povo que está nas regiões celestiais, não é assim? Ó a linha, ó a régua. Agora, Paulo vai falar que nesse povo não existe nem judeu e nem gentios, virou um único povo. É o que eu falei para vocês, irmãos, e está aqui na Bíblia. Hoje, quando Deus olha para a terra, Deus vê um único povo, não é o que o texto está falando? E que povo é esse? Que povo é esse que enche os olhos de Deus? A igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é mais do que vencedor, que é perfeito, que já participa das bênçãos do Senhor. Esse corpo de Cristo que está predestinado ao céu. É esse povo que Deus olha. Agora Paulo vai dizer o seguinte, que nós devemos andar de acordo ou conforme esse povo deve andar. Se eu sou povo de Deus, eu tenho que andar de forma digna. Não é o que Paulo vai falar aqui? Versículo 1 do capítulo 4. Peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Se lembra que eu falei que uma das palavras que traz a ideia, que representa a ideia de predestinação é chamado? Vocês viram que eu não lancei nada no ar não, irmãos. Eu falei tudo dentro do meu raciocínio aqui. E o raciocínio é aqui. Paulo está falando, andem, parafraseando Paulo, andem de acordo ou conforme um povo que foi predestinado ao céu. Trazendo para o linguajar nosso, irmão, se eu sou do céu, eu tenho que andar conforme o céu. E aí, irmãos, não há aliança entre céu
entre o povo que vai para o céu e o coisa ruim que é o príncipe das trevas. Não senta na mesma mesa para negociar. Não senta na mesa para relativizar. Eu falo muito dessa questão da esse relativismo, esse sincretismo, né? Essas modas que têm entrado no nosso meio, irmãos. Por quê? Porque muitos já estão com a lente do relativismo. Ah, não, é normal. E Paulo vai dizer, irmãos, que na mesa cujos demônios sentam, o Senhor Jesus não está lá. Nós devemos ver qual é a mesa que nós queremos comer. É o que Paulo está falando. Andem de modo digno. Somos chamados para a salvação. Por isso é uma pena ser um curso básico. Quando eu li isso daqui, meu irmão, que eu estudei em casa, eu até falei assim, meu Deus, é uma pena, só uma aula para uma carta como essa. Daqui é um assunto que, só o versículo 3 lá, 2 horas, aqui mais 2 horas. Por quê? Muitos textos bíblicos, Paulo, ele vai olhar e vai citar para mostrar, para sugerir que Deus, no momento que me chamou, já me deu um padrão. Não estou falando de padrão de assembleia, o padrão bíblico. Romanos 8:30, Romanos 9:23, 24, 1 Coríntios 1:9, 1 Tessalonicenses 2:12, 2 Tessalonicenses 2:13 e 14, 2 Timóteo 1:9, Romanos 12, no qual o próprio Paulo vai dizer, olha, vocês não podem andar no modelo desse mundo, mas andem no modelo do Evangelho, porque é no Evangelho que vocês foram chamados. Paulo faz um apelo à coerência entre a nossa fé e a nossa prática. Não adianta eu falar que eu tenho a fé de um salvo e a prática não ser de um salvo. E não adianta também eu falar que tenho ou praticar coisas de salvo e não ter a fé de um salvo. Paulo está falando coerência, equilíbrio. E 2 palavras ou 2 adjetivos no grego equivalem a isso, que é o áxio, que significa na prática que tanto fé como prática devem ser equivalentes, um deve espelhar o outro. A minha fé espelha nas minhas práticas que eu sou salvo, e a minha prática espelha na minha fé que eu também sou salvo. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, que nós devemos viver de acordo com conforme esse povo de Deus. E como que anda o povo de Deus? Como que esse povo de Deus deve andar? Deve andar, primeiro, em amor. Capítulo 4, capítulo 5, desculpa. Olha o que diz, do 1 ao 7, deve andar em amor, Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Você é filho de Deus? Imite a Deus. E andai em amor, como Cristo que também nos amou e se entregou por nós. Irmãos, nós temos o hábito de dizer que graças a Deus que estamos na graça, não é assim? Porque, a lei... Irmãos, a leitura que eu faço é totalmente diferente, irmão. Eu falo, rapaz, Jesus pegou a graça e apertou. Porque o que dizia a lei? Amarás ao teu próximo como?
Qual era a régua do meu amor ao meu próximo? Eu mesmo. Eu era a régua. Na lei, não é assim? Eu tenho que amar o irmão conforme eu me amo. Se eu me amo muito, eu devo amar o irmão como muito. Se eu me amo pouco, eu vou amar o irmão pouco. Eu sou a régua do meu amor. Agora vem Jesus, irmão. Está lá em João 13. Um novo mandamento vos dou. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Quem passa a ser a régua do amor na graça? Hein? Jesus passa a ser a régua do amor, irmão. Te pergunto, o negócio não ficou pior? Por quê? Porque agora eu tenho que amar o meu irmão na mesma medida que Cristo ama ele. Ou melhor, irmãos, é na mesma medida que Cristo me amou. Então, por que que o Novo Testamento bate muito nessa questão do perdão? Por quê, irmãos? Porque se eu não te perdoar, eu estou falando para Deus assim, não precisa me dar perdão. Porque a régua que eu estou medindo, a atitude do meu irmão é a minha régua, não a de Cristo. Porque quando a régua de Cristo passa, irmãos, entendeu? Ela é diferente. E só pode perdoar. Por isso que Paulo falou de andar em amor. Só pode andar em amor, só pode perdoar aquele que sente e que sabe o tamanho do perdão que ele recebeu de Jesus. É nessa perspectiva que eu procuro sempre olhar, irmãos. Não é fácil, mas quando alguém me faz uma coisa, eu falo assim, poxa vida, qual foi o tamanho do perdão que Jesus me deu? Aí você vai ver, se torna fácil. Porque quando você olha, você fala assim, poxa vida, foi muito grande. Foi muito grande. Isso está lá naquela parábola do servo, né? O rei perdoa um certo homem que devia o equivalente a 200.000 anos de trabalho. Alguém conseguiria pagar isso? Impossível. Só que aquele homem não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia 10 anos de trabalho. Somos nós, irmãos. Jesus foi capaz de nos tirar do inferno. E eu olho para você e não, você não merece o meu perdão, eu sou muito melhor que você. Por isso que eu falo, irmão, que a graça ela veio e apertou, porque agora a régua é Cristo. Cristo é a régua. Mas vamos continuar. Então, Paulo fala de andar em amor, mas Paulo também vai falar de andar em luz. Versículo 8. Pois no passado erais trevas. Eu acho muito engraçado isso, irmão. Porque nós temos o hábito de ler, né, irmão? Assim, não, eu estava nas trevas. Paulo não vai falar isso, a Bíblia não vai falar que eu estava em treva. Paulo vai falar que eu era treva. É aqui, irmão. Você era treva. Sabe aquela coisa, ô treva? Sim, é o que Paulo está falando. Em tempos passados, nós éramos as trevas. Mas olha o que Paulo vai dizer. Mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Olha Paulo mostrando o comportamento. Então, ou seja, como filho de Deus eu tenho que andar em amor. E qual é a régua do amor? Agora é Cristo. Agora Paulo está falando, você era trevoso, atribulado, filho de Belial mesmo, mas agora você é luz. Ande como filho da luz. E aí eu falo mais uma vez, né, irmão? Pena que o tempo é curto, porque olha o que Paulo vai dizer, o versículo 9. Pois o fruto da luz está em bondade, justiça, verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Ou seja, não é mais o que me convém, mas é o que agrada ao Senhor, como filho da luz que eu vou procurar. Mais uma vez, Jesus é a régua do meu andar.
Só que como igreja, eu tenho que andar em amor, eu tenho que andar como filho da luz, mas eu preciso também andar com prudência. Versículo 15. Portanto, estais atento. Isso me faz lembrar muito. Abra aí, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. O que é andar em prudência? Olha aqui, ó. Não sei se você conhece esse texto, mas esse texto ele é profundo, ó. Do povo de Isacar, 200 de seus chefes, homens conhecedores do seu tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Ser prudente significa conhecer o tempo em que está vivendo. O reverendo Heber Campos Júnior, ele tem uma frase que eu gosto muito. Eu preciso saber qual lente eu vou usar. Prudência é isso. Tem gente que o tempo está pedindo uma coisa, só que ele é tão imprudente que ele está querendo fazer outra. Qual é o tempo nosso? Entendeu? É o que Moisés orou, né? Dai-nos um coração sábio, a fim de que possamos contar os nossos dias. Cai aqui com 2 Crônicas e cai aqui com prudência. Me dá um coração sábio para eu saber o tempo que eu estou vivendo, o tempo da igreja. Qual é o tempo que nós, enquanto igrejas, estamos? Eu garanto, irmãos, que nós estamos bem fora do nosso tempo. A leitura que eu faço é essa. Entendeu? Nós estamos talvez com as atitudes erradas para o tempo que nós estamos vivendo. Então que nós possamos entender. Mas assim, vou dizer uma coisa, irmão. Isso não é uma coisa exclusiva nossa. Israel era assim, a igreja primitiva foi assim também. Entendeu? Graças a Deus que Deus sempre coloca situações para que a igreja entenda o tempo que ela está vivendo. Então, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nós somos chamados para uma vida, um caminhar de santidade, conforme está em 1 Pedro 1,15, né? Como é santo aquele que vos chamou. Você lembra que eu falei que predestinação, uma das palavras que representa a ideia chamado? É o mesmo conceito. Como é santo aquele que vos predestinou na igreja, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Não é só dentro da igreja, em todo lugar eu preciso andar na luz, viver na luz. Aí Paulo agora, se lembra que eu falei para vocês gravarem as palavras corpo, corpo e corpo? Paulo agora vai continuar desenvolvendo o seu pensamento. E agora Paulo vai dizer assim, versículos 4 a 16 do capítulo 4, ele vai começar a apresentar esse corpo, né? Apresentar essa igreja. E ele vai dizer o seguinte, ele vai começar a apresentar esse corpo como um corpo que precisa ser unido, né? E ele diz assim, ó, vamos ler a partir do versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ele está falando até agora do corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais inconstantes como crianças, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo
a correta atuação de cada parte efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo. Por que que Paulo vai usar a figura de um corpo para representar a igreja? A imagem é a de um organismo vivo que cresce naturalmente. Paulo está querendo dizer o quê? Que Cristo é a fonte que alimenta a igreja, seu corpo. Quando ele fala da cabeça, a cabeça é o que alimenta, que manda no corpo. Irmão, o corpo pode estar bem, se morrer o cérebro, já viu morte, falar de morte cerebral? Acabou. E veja só, olha como que é interessante isso. Jesus, quando ele manda as 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, uma das igrejas ele fala assim, rapaz, eu estou do lado de fora batendo para entrar. Geralmente nós usamos esse versículo para evangelizar o perdido, né? Mas aquilo ali não é texto de evangelismo não, irmão. Para perdido, aquilo é texto para evangelizar crente. Que tem igreja que Jesus está assim, deixa eu entrar aí, rapaz. Eu é que nutro o corpo. Vocês estão querendo se nutrir por vocês mesmos. Vocês esqueceram que sem a minha nutrição, o corpo fica anêmico, fica fraco. E aí Paulo, no pensamento paulino, ele está querendo dizer o quê? Que Cristo é a fonte que alimenta a igreja. E que ao mesmo tempo que ele é a fonte que alimenta, ele é a fonte que une e que leva ao crescimento e à maturidade. Por meio do quê? Dos dons ministeriais. Por isso a diversidade de dons ministeriais. Irmãos, e aqui é uma dificuldade nossa. Não me leve a mal, mas principalmente cultos e tal de missões, e eu não sou contra, eu amo missões, mas, irmão, cadê você evangelizando de madrugada? Todos foram chamados para evangelizar de madrugada, gente. Paulo está falando que é Deus quem dá. Todos foram chamados para ser pastor? Todos foram chamados para ensinar? Não, irmãos. Uns foram chamados para ir, abrir novos trabalhos. Os missionários que estão desbravando, né, na figura dos apóstolos. Outros foram chamados para evangelistas, aqueles que fazem a obra missionária local, urbana. Outros, aí o missionário transcultural foi, o missionário urbano está fazendo aqui, mas precisa de ser cuidado. Quem que vai cuidar? Os pastores. Mas o pastor sozinho não faz nada. Precisa daquele que vai diagnosticar o câncer, que vai apontar para o pastor os problemas e as soluções. Quem que faz isso? Os mestres, os ensinadores. Mas precisa também de pregadores. Aí vem os profetas. Vocês estão entendendo? E veja só, irmão, não está a relação completa aqui. Porque Paulo em Romanos vai falar de ministério de misericórdia, ministério de assistência social, o diaconato, lá em Atos 6, instituído como um ministério de assistência social. Diácono não é para dar água para ninguém não, irmão. Diácono é para cuidar da parte social da igreja. Está na Bíblia, mas nós vamos invertendo, né? Estão entendendo? Paulo vai falar dos dons de servir. E qual que é a finalidade desses dons? Servir e buscar a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo chegue à maturidade e cresça. Deus não me chamou para ensinar, para eu me... Sou mestre, irmão. Não. E eu volto a dizer, quem está sentado aqui nessa noite? Vocês. E geralmente, num restaurante, a figura é bem simples. Quem serve? Quem está sentado ou quem está em pé? Eu esqueci o nome do teólogo, mas tem um teólogo que eu gosto muito. Eu li alguns livros dele, agora me fugiu mesmo o nome. Que coisa, já li uns 3 livros dele, eu esqueci agora o nome dele, mas ele diz o seguinte, acerca dos dons, que ao me levantar para pregar,
ao me levantar para pastorear, eu já estou me colocando na posição de servo. Porque o se levantar no meio do povo de Deus é a posição dos servos, é a posição dos que servem. E eu preciso ter isso em mente, irmãos. Ensinar aqui nesse curso de teologia não é sobre me aparecer, demonstrar conhecimento, é sobre servir vocês da melhor maneira. E vou dizer mais, irmãos, se eu servir qualquer coisa para vocês, o dono do corpo, eu sempre digo isso, a igreja tem um dono, e o dono do corpo vai me chamar para uma conversa. Quem é casado aqui vai entender. Se eu chegar e falar de qualquer jeito com tua esposa, tu vai gostar? Tu vai olhar e falar, irmão, respeita a minha esposa aí, que ela tem marido, não é assim? O corpo tem um noivo, tem dono, a igreja tem dono, entendeu? A igreja tem dono, e o dono é Jesus, Ele é o dono. Então, Paulo vai falar isso, e para finalizar aqui, talvez Paulo tivesse em mente o ministério daqueles mencionados no versículos 11, como sendo os de ajustar e unir o corpo, ou seja, como que Jesus une e ajusta o corpo? Por meio dos dons ministeriais, um ajudando o outro. E assim, a finalidade é todas, servir a Cristo e servir a igreja, deveria ser. Cada membro é fundamental no processo. Fundamental. Irmãos, o menor órgão do seu corpo, ele é fundamental para o seu corpo. Meu filhinho chegou para mim outro dia e falou assim, pai, lá na escola a professora ensinou que se arrancar o dedo, você até pode aprender a andar, mas vai ser muito difícil, você sempre vai estar perdendo o equilíbrio, porque o dedo é o que te dá o equilíbrio na hora de andar. Eu aproveitei e falei, então, tá vendo, filho? Por isso que a Bíblia fala que a igreja é um corpo, porque é o menor dos membros, irmão. Sabe aquele irmão que você fala, o que esse irmão está fazendo aqui? Ele é fundamental para o corpo. É o menor, mas ele é fundamental. Por isso que Jesus falou, não despreze nenhum deles. Desde a criança até o mais velho. E eu sempre falo isso, né? As igrejas, graças a Deus, hoje ela tem despertado mais para os velhos, né? E para as crianças também, porque antigamente a fala era, as crianças são os futuros. Não, irmão, a criança já é ela já é igreja, ela não é futuro. Ela já é o presente da igreja. A criança pode buscar o batismo com o Espírito Santo, criança trabalha para Jesus, entendeu? Sendo criança. Precisa dessas aberrações de pregador mirim, pastor mirim, não. Sendo uma criança, ela trabalha para Jesus. E a outra parte que era meio deixada de canto, mas que a igreja tem despertado, são os idosos. E quando eu falo dos idosos, eu lembro de Daniel, velhinho, já pensando assim, acabou para mim. Chega o anjo e fala assim, Daniel, come, porque você ainda tem muita lenha para queimar, longo é o teu caminho ainda. Ou seja, irmão, enquanto eu e você estivermos vivos, nós seremos fundamentais no desenvolvimento e no crescimento da igreja. Ou seja, a própria igreja é o corpo que edifica a si mesmo no amor. Entendeu? No amor. 3 verdades sobre a igreja. Primeiro, a igreja, ela não pode viver sem Cristo, porque Cristo é o cabeça. Segundo, a igreja deve submissão a Cristo. E terceiro e último, a igreja, ela depende da sua relação em Cristo. Sem essa relação, ela não terá sucesso. E aí, em relação ainda ao tema corpo de Cristo, Paulo, que trabalha muito essa ideia de corpo, ele vai dizer o seguinte, que nós, enquanto valor para Deus, somos iguais. Porém, enquanto seres humanos, somos diferentes.
O que isso mostra para mim, irmãos? Uma vez eu ensinei na igreja e um irmão bem simples veio e falou: irmão, eu nunca tinha pensado nisso. Já viu a pessoa que ela tem um certo talento, ela se converte, como diz o ditado, ela enterra o talento, que ela acha que agora é crente. Irmãos, quem me conhece aqui há muito tempo sabe, eu amo escrever poesia. Sempre gostei, desde criança, sempre rabiscando. Quando eu me converti, eu falei, tá, calma aí, mas como que eu posso continuar escrevendo poesia? E eu descobri nos Salmos que eu podia continuar escrevendo para o Senhor, expressando ao Senhor os meus sentimentos. E até revelar um segredo para vocês, uma das maneiras que eu oro é escrevendo. Eu oro escrevendo, entendeu? Tanto que tem um site que eu sempre estou publicando minhas poesias, duas daquelas poesias foram oração que eu fiz de madrugada, escrevendo ali ao Senhor. Então, se você é músico, quando Deus te chama para o corpo, Ele te chamou sabendo que você é um músico, use o teu talento da música para a edificação do corpo. Entendeu? Se é um bom pedreiro, opa, a igreja sempre tem reforma. Se é um bom mecânico, use o teu talento de mecânico. Eu sempre brinco assim, que se um dia eu pastorear uma igreja, um dos trabalhos que eu quero fazer chama-se Feira de Talentos. Muito comum nos Estados Unidos, irmão, você vai servir a igreja local com o seu talento. Então, o irmão que é mecânico, opa, aquele irmãozinho que de repente está com o carro quebrado, não consegue pagar um bom mecânico, irmão, por um dia você vai servir esse seu irmão. Irmão, imagina quanta coisa vai surgir, quantos talentos, entendeu? É o que Paulo está falando, que nós somos únicos, mas ao mesmo tempo tão diferentes. E a igreja, ela é diversa. A igreja no Brasil, principalmente, né? Tem o baiano, que gosta de farinha. Aí tem o nordestino, que gosta de pimenta. Tem o italiano, ou descendente, que gosta de massa. E por aí vai. Tem as diferenças regionais, mas em Cristo nós somos únicos. Para finalizar aqui, Paulo agora ele vai chegar na parte da família. Então Paulo fala do crescimento, Paulo fala acerca de muitas coisas, agora ele vai falar assim sobre o papel do homem e da mulher dentro da família. Isso reflete na igreja também. E aí Paulo vai dizer o seguinte, né? Que as mulheres, aí os homens gostam, né? Não, tem que ser submissas. Ah, tá vendo, irmão? Só que olha o que Paulo fala, eu acho isso muito fantástico. Vamos ler aqui, ó, versículo 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. Minha mulher tem que... Primeiro, o texto não está falando de escravidão. Está falando de estar debaixo de uma missão. Isso requer um homem cheio do Evangelho. Mas vamos ler a outra parte, que é a nossa? Agora, meu irmão, e aí eu vejo que é aqui que pega para nós. Não, minha mulher tem que ser submissa. Sim. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Quando eu fiz o Casados para Sempre, na igreja que eu fiz, o irmão falou uma coisa muito profunda. Ele falou assim, uma mulher, ela só vai estar, ou ela só será submissa a um homem, quando esse homem for cheio do Evangelho. Porque quando o homem é cheio do Evangelho, ele vai usar a sua autoridade como homem, como cabeça, não no modo tirano. Quem manda aqui sou eu.
mas é nos modelos de Cristo. Esse homem é aquele homem que vai acordar de manhã antes da sua esposa e todo dia vai fazer o café para ela e deixar lá na mesa pronto. Sabe por quê? Porque ele entende que ele tem que cuidar dessa mulher. Esse homem é o homem que vai orar pelo seu lar. Esse homem é o homem que vai ler a Bíblia para os seus filhos. Esse homem é o homem que vai se despir quando necessário para satisfazer sua esposa. Esse homem é o homem que não vai ser egoísta na hora do sexo. Você está entendendo, irmão? Por que a igreja é submissa a Cristo? Porque a igreja olha para Cristo e fala assim: Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele me sustenta, Ele me respeita. Bom, Cristo não sai por aí falando para a igreja tomar vergonha na cara não, como diz alguns pregadores não, viu? Cristo corrige a igreja, mas até a correção de Cristo com a igreja é amorosa. Aí nós, enquanto igrejas, olhamos para ele e falamos assim: eu sou constrangido a me submeter a esse Cristo. Um homem, e aí eu quero pegar agora uma frase do John Owen, que eu gosto demais, que ele sempre dizia tudo para a glória de Deus, e ele dizia assim, que um homem cheio do Evangelho, agora vamos parafrasear o John Owen, um homem cheio do Evangelho, quando a tua esposa, meu irmão, olhar para você e te ver cheio de Cristo, cheio do Evangelho, ela vai olhar e dizer assim: ele cuida de mim, ele me respeita, ele não tem olhos para outra, ele me sustenta. Mesmo quando ele está irritado, ele procura o autocontrole. Eu me sinto constrangida a estar debaixo da missão desse homem. Pega, né, irmão? Pega para o lado da mulher, porque pede algo que é difícil para ela, mas pega para o lado do homem também. E para finalizar nossa aula, um homem submisso a Cristo, submisso ao Evangelho, gerará uma mulher submissa a Cristo, porque esse homem estará debaixo da missão de Cristo, entendeu? Não é mais sobre eu estou debaixo da submissão de Cristo, minha esposa estando debaixo da minha submissão, estará submissa a Cristo também. E aí fala dos filhos. E qual que é o papel dos filhos? Honrar o pai e a mãe. Só que Paulo vai dizer também que esses pais não podem provocar a ira nos filhos. O que é provocar a ira nos filhos? É aquela maneira incoerente entre o discurso e a prática. Vocês já devem ter ouvido muito. Meu pai na igreja é um homem de Deus, mas em casa, meu Jesus. Eu acho que vocês já ouviram histórias semelhantes. Entendeu? É o provocar a ira. Irmãos, os pais, eles precisam ter coerência entre o discurso e a prática. Nós não podemos negligenciar o discurso e não podemos negligenciar a prática. Como que eu faço para o meu filho ser um jovem de oração? Orando. Para finalizar, uma vez um irmão chegou para mim: irmão, eu queria tanto que meu filho lesse a Bíblia. Aí eu falei: mas você lê? Não. Falei: então pronto. Acabou, filho. Deus faz milagre, mas é você que é o espelho. Quer fazer o teu filho amar Jesus? Ame Jesus. Quer fazer o teu filho amar a igreja? Ame a igreja. Fique falando dos problemas da igreja na frente do teu filho. Entendeu? Não esconda para ele os defeitos, mas na hora certa. Então, Paulo, quando ele fala sobre os pais não irá ao filho, é nesse sentido. Pais brutos, sabe? Não, aqui é do meu jeito. E às vezes o filho tem razão naquilo que ele quer expor. Entendeu? E assim, infelizmente, finalizamos de forma resumida essa epístola tão rica. Leia mais na sua casa a epístola aos Efésios. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Amém, meus irmãos?